Fala galera, meu nome é João Vitor Panda e esse aqui é o mais novo episódio do Crônicas de Nada. Noite passada eu sonhei que eu estava fazendo sexo anal com um amigo meu e eu vou descrever aqui como foi. O cenário em que esse sonho se desenrolou era um cenário nebuloso, era um cenário onde eu não conseguia perceber muitos detalhes e não era nem um lugar específico, era mais uma ideia de um lugar. Sabe como é sonho, né? As coisas são um pouco etéreas, são um pouco misteriosas e são extremamente nebulosas. Então, esse sonho não se passava em nenhum lugar específico, mas esse sonho se passava num lugar que era como a ideia de um quarto. Eu suponho que esse sonho estava se passando num quarto e eu deduzo, portanto, que o sonho estava se desenrolando numa cama. Mas, novamente, era apenas a vaga ideia de um quarto e a vaga ideia de uma cama. Nessa cama estava posicionado um amigo meu. Esse meu amigo estava completamente nu, inteiramente pelado, e ele estava. O seu corpo estava depositado sobre a cama numa posição de frango assado, que é uma posição caracterizada pelas costas, todas deitadas na cama, barriga para cima e perninhas flexionadas, assim, sabe? E com o advento das suas pernas estarem totalmente flexionadas para cima, todo o seu aparato genital estava ali exposto e demonstrado, né? O seu pênis, o seu saco escrotal e, por fim, e não menos importante, na verdade muito mais importante para o sonho em questão, o seu ânus. E eu sabia desde o começo do sonho, claro, eu não sei, eu só lembro de partes do sonho, porque é assim que os sonhos funcionam. Mas em todos os momentos do sonho, eu sabia que a tarefa que havia caído sobre os meus ombros era a tarefa de cumprir o papel do ativo naquela relação sexual gay que eu estava prestes a ter com o meu amigo. E lá estava eu, também nu, totalmente nu, e eu estava com o meu pênis ereto ali diante do meu amigo depositado na cama na posição frango assado. Outra coisa que eu lembro sobre esse sonho e que não é tão frequente nos meus sonhos é que esse sonho tinha cheiro, certo? E o cheiro que esse sonho tinha era um cheiro de cu. Toda essa ideia de quarto, essa ideia de cama e todo o corpo, toda a situação que ali estava ocorrendo estava permeada por um forte cheiro de ânus. E eu não descrevo isso de forma negativa, certo? E eu interpretei como cheiro de ânus, como cheiro de cu, mas vamos supor que também o cheiro é algo que fica em aberto, tendo, tendo em vista, né, e reiterando aqui o caráter nebuloso de um sonho. São os mistérios das profundezas da consciência, né? E eu quero dizer que esse cheiro não apenas era um cheiro de cu, como era um cheiro de gente, sabe? O que eu quero dizer? Sabe quando você dá uma fungada na axila da pessoa amada? E é uma axila que tá um pouco curtida, é uma axila que tá um pouco um pouco vivida ali, sabe? Não é um cheiro de pós-banho, não é um cheiro de sabonete, não é um cheiro de desodorante. É um cheiro humano. Não tô descrevendo aqui também um cheiro podre. Não tô descrevendo um cu fétido, um sovaco fétido, mas sabe, quando você cheira o pescocinho da pessoa, quando você cheira o sovaquinho de alguém, ou quando você está ali próximo dos órgãos genitais da pessoa, e você tá sentindo aromas, eu acho que é um aroma bem humano, certo? Cheiro de gente, cheiro de pessoa. E o sexo não pode ser, né, uma coisa asséptica. Não quero fazer um sexo que tenha cheiro de sabonete. Pode ser esse um dos componentes, né? Um dos componentes da sinfonia de aromas que permeia uma relação sexual. Mas eu acho que nessa sinfonia de aromas que permeia uma relação sexual, um cheiro muito importante é o cheiro de gente. E o cheiro de gente está presente em boa parte do corpo humano. Uma vagina vai ter cheiro de vagina, mas ela também vai ter cheiro de gente. Percebe o que eu quero dizer? Um sovaco, uma axila, vai ter cheiro de axila, mas vai ter cheiro de gente. Um pênis tem cheiro de gente. Um cu tem cheiro de gente.
E era uma sinfonia de aromas que permeava o ambiente no qual eu iria introduzir o meu pênis no ânus de um dos meus melhores amigos. E outra coisa que eu lembro sobre essa situação é que o pênis que estava ali posicionado diante de mim e diante do meu era um grande pênis. E era um pênis que não se encontrava completamente ereto na situação do sonho. Era um pênis que assumia naquele momento um caráter meia bomba, certo? E ainda estando meia bomba, ainda que irrigado, não pela totalidade de sangue que aquele pênis pode comportar, ele ainda assim era um grande pênis, um pênis bem grandão. E esse amigo em específico, não vou revelar qual amigo que é, ok? Não quero constranger ninguém, e são apenas coisas que estavam acontecendo nas profundezas da minha cabeça. Mas esse é um amigo cujo pênis eu nunca vi na vida. Vários dos meus amigos eu já tive a oportunidade de vislumbrar o seu membro, a sua peça, o seu pênis, nas mais variadas situações. Pênis moles, pênis eretos, pênises urinando, pênises fazendo algum pirocóptero, alguma diversão. Coisa de menino, sabe? Provavelmente os rapazes da audiência aí, se forem admitir com a mais brutal sinceridade, já viram o pinto dos seus amigos. Isso é uma coisa que acontece. E aconteceu. Mas esse amigo do sonho, eu nunca havia visto o pênis dele na minha vida. Então esse vislumbre do sonho era baseado, não sei, em suposições da minha mente. Bom, e lá estava eu, com o meu pênis, que, ao contrário do pênis do meu amigo, o meu estava completamente ereto. E o meu pênis era bem menor que o pênis do meu amigo. Mas ainda assim, eu tinha a tarefa de introduzir o meu pênis no ânus dele, e não o contrário. E eu não lembro se alguma coisa deu errado. Assim, ereção não era o problema. No sonho eu estava com o meu pênis ereto. Mas eu só lembro que algo não funcionou na posição do frango assado. E eu não tenho lembrança no sonho de ter pedido pra ele, de ter falado, pô, será que a gente pode trocar de posição ou algo assim. Não tenho lembrança nenhuma disso. Porque sonho, né? Sonho é uma coisa meio mal editada pelo cérebro, né? É uma coisa que acontece em flashes, acontece em momentos e não tem uma linearidade tão forte assim. Geralmente, né? Às vezes é um pouco mais linear. Depende. Tudo depende muito. Tudo muito etéreo. Deixa eu dar mais um gole no meu café aqui, antes dessa próxima parte. E eu lembro que esse segundo momento do sonho simplesmente trocou de cena e o meu amigo agora estava de ladinho, com a bunda um pouco empinadinha assim, em minha direção, e segurando uma das bandas de sua bunda, uma das suas nádegas, para que novamente o seu ânus pudesse ficar completamente exposto ali para o olho do meu pênis. E eu lembro que nesse segundo momento do sonho também, eu estava agora usando uma camisinha. E no primeiro momento do sonho eu não estava usando preservativo algum. Então fica aí o recado pra audiência, né? Cuidem-se. Usem preservativo. E lá estava eu, de ladinho, atrás do meu amigo. E uma coisa que eu lembro ao longo de todo o sonho é que, assim, eu estava um pouco nervoso com aquela situação de estar prestes a comer o cu do meu amigo. Mas ele, durante todo o ato, durante toda a situação do sonho, a emoção que ele me passava era serenidade. Muita serenidade. Muita serenidade. O seu semblante era pura paz. Como se, não sei, ele estivesse atingindo o nirvana ali naquela situação. Ele estava muito em paz. Totalmente em paz. E lá estava eu de ladinho, um pouco nervoso. E eu lembro que eu comecei a introduzir a cabeça da minha glande encapada por um preservativo dentro do ânus desse meu amigo. E eu queria ser delicado, né? Não queria, porra, sair rasgando o ânus da pessoa. Não é assim que se faz sexo, né? Você tem que, né? Ir sentindo ali, indo devagarzinho, fazendo coisa para que todo mundo esteja curtindo aquele momento. E daí eu tava ali devagarzinho, começando a introdução. Até me passou pela cabeça, né? Colocar um dedo antes ou algo assim, mas a serenidade no rosto desse meu amigo enquanto eu estava introduzindo meu pênis no seu ânus era impressionante. E eu lembro que ele falou algo tipo, não, pode ir, cara. Vai firme, vai tranquilo.
pode meter pica. E eu lembro que eu estava começando a introduzir ali, tava entrando legal, e aí o sonho acabou. Então, eu não sei exatamente se esse sonho tivesse tido uma duração maior, se a gente teria feito novas posições, se eu teria interagido com o pênis dele de alguma forma. É um pênis que me marcou muito, né? Eu tô lembrando aqui do vislumbre desse pênis onírico, desse pênis que existe apenas no meu sonho. E não sei, talvez alguma coisa tivesse acontecido nesse sentido também. Mas eu lembro de acordar com a sensação de culpa. E não uma culpa de, meu Deus, cara, sexo gay, que coisa horrível. Uma culpa no sentido de que, poxa, eu nunca enxerguei esse meu amigo dessa forma, sabe? Nunca enxerguei ele como alguém com o qual eu gostaria de ter uma relação sexual. Acordei com essa sensação estranha de que, poxa, nunca tinha me passado pela cabeça e acho que foi um pouco esquisito no geral, como um todo. Aí eu resolvi contar aqui no podcast e perguntar pra vocês o que vocês acham que significa esse sonho. Hein? Bom, recentemente eu lembrei de uma coisa, porque um amigo meu me mandou fotos desse momento, mas eu também lembrei dessa coisa porque o assunto é fantasia. E apesar do primeiro bloco desse programa, eu não estou falando agora de fantasias sexuais, eu estou falando simplesmente de você se fantasiar de alguma coisa, certo? E assim, esse assunto está permeando a minha cabeça porque estamos em época de Halloween, né? Inclusive hoje é dia 30 de outubro. É dia 30 de outubro que é o Halloween ou é dia 31? Hein? Pior que eu tô realmente na dúvida. Não sei. Dia 30 de outubro, eu e a Júlia fazemos 6 anos de namoro. Então, agora, exatamente nesse momento, nós estamos completando. Não exatamente nesse momento, mas hoje estamos celebrando 6 anos de namoro. Já celebramos ontem, né? Ontem a gente saiu pra comer um sushizinho. Bem gostoso. Mas não era isso que eu ia falar sobre fantasias. Fantasias de vestes, de indumentária, de roupas. Chega de sexo nesse programa. Assim, eu acho muito maneiro me fantasiar de coisas. E eu gosto de eventos onde existe essa oportunidade. Às vezes eu tô com um pouco de preguiça, não nego, mas depois que eu já embarquei na jornada, eu acho pura diversão. E eu estava lembrando de momentos na adolescência, e por isso eu descrevi que o meu amigo me mandou fotos de um desses eventos específico. Mas sabe aquela coisa de terceiro ano do ensino médio, de terceirão? Não sei se toda escola tem isso, mas acho que várias têm. Mas tem coisa de você ir fantasiado em dias específicos, assim, sabe? Porque meio que já é o último ano do ensino médio, e daí tem que ter uma curtiçãozinha diferenciada ali, uma brincadeirinha, uma coisa e tal, um tal e coisa. E tem situações específicas em que todo mundo combina de ir vestido de algo. Enfim, acontece. Em várias escolas aí, mundo afora. Nesse mundão sem porteira. E um dia muito marcante pra mim e pra esse meu amigo Júlio foi que a gente tava numa dessas situações de ir fantasiado pra escola. E essa situação específica era a Páscoa. E bom, a ideia era essa: Páscoa, você tinha que ir com a cara pintada ou com alguma outra fantasia de coelhinho, blá blá blá. Essa era a ideia. Bem bacana. E de todos os dias especiais onde as pessoas se fantasiavam de alguma coisa, tinha, sei lá, ai, vai fantasiado com sua profissão do futuro. Vai fantasiado de algum super-herói. Outro dia todo mundo vai combinar de ir fantasiado de festa junina. Mas eu acho que de todos os dias, a Páscoa era o menos criativo, sabe? Era onde as pessoas colocavam menos esforço em, não sei, fazer alguma fantasia super caprichada. Porque geralmente todo mundo só arrumava uma orelhinha, ou era uma orelhinha feita de papel, ou um arquinho. Aí isso variava, né? A qualidade da orelhinha de coelho. E as pessoas pintavam o rosto de coelhinho, e é isso aí. Uma outra pessoa podia ir um pouco além, mas dificilmente fugia disso.
sei lá, se alguém podia ir fantasiado de cenoura, seria legal. Talvez alguém até tenha feito isso e eu não tô lembrando. Só que eu e o meu amigo Júlio, nesse ano do nosso terceirão, a gente teve uma ideia um pouco disruptiva nesse sentido. E foi muito engraçado e muito legal. Porque o que que a gente pensou? Não seria muito engraçado ir fantasiado no dia da Páscoa, ao invés de irmos com uma roupa na temática de coelho? Não seria muito engraçado se a gente fosse fantasiado de Jesus Cristo e de um soldado romano? Bom, o nosso senso de humor da época, a gente achou isso muito engraçado. E aí o meu amigo, Júlio, foi fantasiado de Jesus Cristo e eu fui fantasiado de soldado romano. Eu lembrei que na cruz dele, ele levou uma cruz de papelão, assim, que ele fez, com papel craft, uma loucurada lá. A mãe dele era dona de uma loja que tinha produtos de papelaria também, daí eu acho que ele fez a festa e utilizou muito daquilo. E ele foi com a roupinha de Jesus, né? Aquele Jesus clássico que tá aí na iconografia ocidental, o Jesus de branco com aquela faixa vermelha, feita de TNT, né? Tudo barateza. Ele pintou uma barba, assim, acho que ele fez uma coroa de espinho improvisada. E na cruz dele, em vez de. Ele escreveu Júlio Cristo, porque o nome dele é Júlio, né? E eu também fiz a minha roupinha de soldado romano. Eu fui no 1,99 e comprei uma espada de brinquedo, que eu deixei assim, tipo, presa na minha cintura, a espadinha de brinquedo. Eu fiz uma saia romana de TNT. Tava com uma camisa branca, fiz tipo uns braceletes assim, fiz um detalhe vermelho de TNT também pra ir por cima da camisa branca, uma roupinha improvisada de soldado romano. E eu tinha uma baqueta minha, porque eu toco bateria, né? Eu toco bateria desde a adolescência. Eu peguei uma baqueta minha que era preta e prendi com fita isolante também preta, cordas, vários pedacinhos de corda, um pouco compridos assim, também pretos na ponta da baqueta, bem preso com fita isolante, pra fazer um chicote. E assim a gente foi pra escola, naquele dia. E tava todo mundo de coelhinho e eu estava de soldado romano e meu amigo Júlio estava de Jesus Cristo. E eu lembro que algumas pessoas ficaram meio ofendidas, assim, né? Eu lembro que quando eu postei foto no Instagram, tinha alguns colegas muito cristãos de outras salas falando, pô, não é legal zoar isso, não sei o quê. Mas a gente só teve essa ideia pra ser diferente mesmo. E a gente fez uma via sacra, nós dois lá. E o Júlio carregando a cruz, assim, se arrastando. E eu, com o meu chicote improvisado, chicoteando as costas dele de verdade. Porque a gente não se entregava pela metade, sabe? Quando a gente fazia um personagem, a gente ia até o fim. E eu dando chicotada nas costas dele, e ele, tá ligado? Sendo chicoteado. Porra, agora tudo eu vou pensar na conotação do primeiro bloco do programa, né? Eu dando chicotada pelas costas? Não, não tô falando de sexo. Chega de sexo. O assunto não é sexo. Eu estava apenas chicoteando meu amigo vestido de Jesus Cristo. E eu lembro que todas as vezes que a gente tinha que ir fantasiado pra alguma coisa, fosse uma festa de Halloween, fosse nessa situação, fosse. A gente fazia umas peças de teatro também, algumas coisas. Eu sempre gostava de já ir fantasiado. Eu nunca chegava no lugar e botava a fantasia no lugar. Eu botava minha fantasia em casa, e se eu fosse pro lugar de ônibus, eu ia fantasiado no ônibus. Se eu fosse a pé, eu ia fantasiado a pé. Porque eu achava que eu tinha que ir encarnando o personagem, sabe? Realmente ir vivendo aquilo. E beleza. Qual vai ser a outra oportunidade na minha vida que eu vou pegar um ônibus? Era um ônibus escolar, né? Não era um ônibus público. Mas que outra oportunidade eu vou ter de pegar um ônibus vestido de soldado romano? Provavelmente essa foi a única vez na minha vida que eu fiz isso. Eu nunca vou ter outra oportunidade. E eu não gosto de desperdiçar boas oportunidades como essa. E eu aproveitei. É... E é isso. Ainda tô pensando em fantasia, mas vou falar mais no próximo bloco. Bom, eu me lembrei que eu não lembro se é no primeiro ou no segundo episódio do Crônicas de Nada, mas eu contei sobre uma festa de Halloween que eu trabalhei, onde o meu trabalho era assustar a criançada, e isso aconteceu de novo na minha vida na última sexta-feira, e eu pensei que seria legal contar de novo aqui, tá ligado? Novas histórias, outros Halloweens com outras fantasias.
E eu vou contar aqui como foi a minha experiência. Bom, naquela primeira vez, eu estava vestido de Freddy Krueger. Pra quem não ouviu o episódio, né? A Júlia tava com um vestido todo sangrento. E, resumidamente, eu contava uma história lá, muito elaborada. E eu falava que o diabo ia levar a alma das crianças. Mas o resumo da história é que me falaram que tinha que ser assustadora a sala. E eu me esforcei pra, tipo, ser assustador de verdade. Teve criança que foi embora chorando, ligando pra mãe, que queria ir embora da festa. Mas eu cumpri o meu papel, tá ligado? Se era pra deixar as crianças com medo, eu fiz o melhor pra aterrorizar. E dessa vez eu fiz de novo. Dessa vez, eu e a minha colega Luciana éramos responsáveis por uma sala onde a gente tinha que aterrorizar a criançada. E é numa escola de inglês, né? Eu trabalho numa escola de inglês e a ideia era essa. Todo ano tem a festa junina da escola e na garagem da escola, que é um espaço bem grande, isso é uma coisa bem legal que acontece lá, na verdade. A gente faz um túnel do terror. Então, a gente faz umas paredes assim de tecido preto, tudo escuro, com. É tipo um labirintinho assim. E daí, no meio do labirinto, tem os professores, os funcionários fantasiados, com fantasias horripilantes, e daí a criançada vai passando pelo meio do túnel. Não pode entrar com a lanterna do celular, mas eles ganham aquelas pulseirinhas que brilham no escuro. E essa é a única luz que tem. Do lado de fora, por trás do tecido, fica uma luz piscando assim, e daí tu só ouve o grito das crianças. Cara, é muito legal. Tipo, sério mesmo, é bem legal mesmo. A criançada fica apavorada. E daí, qual que foi a minha ideia? E para além disso, no primeiro momento da festa, nas salas de cima da escola, tem algumas salas que tem brincadeiras para as crianças, tem karaokê, tem jogos ali para elas jogarem. E tem sempre uma sala que é. Tinha uma sala que era tipo um escape room, que as minhas amigas fizeram, que era bem legal também. E sempre tem uma sala que é meio contação de história e que a ideia é ser uma sala assustadora. E mais uma vez, eu fiquei responsável pela sala assustadora. E qual que foi a minha ideia para esse ano? Eu pensei em espalhar uma fake news de que em 1995, numa das primeiras festas de Halloween daquela unidade da escola, uma garota havia morrido no túnel do terror. E qual que foi a minha lógica? Se eu contar essa história, as crianças que são menores, elas podem correr o risco de acreditar, e isso não apenas deixa a minha sala assustadora, como vai fazer as crianças ficarem com mais medo de ir no túnel do terror. Então, é só benefício, tá ligado? Gostei muito dessa ideia. E qual que era a ideia da minha sala? Porque naquele primeiro ano era uma sala meio ritual satânico que eu fiz com as crianças. Dessa vez eu queria que fosse um ritual tipo espiritual. Então eu contava uma história que tinha uma garota de 8 anos chamada Marina, foi o primeiro nome que me veio na cabeça, que foi no Halloween da escola, por mais que ela tivesse medo de filmes de terror, de histórias de fantasmas, ela foi no Halloween da escola para se divertir com seus amigos. Ela venceu o seu medo de histórias de terror e ela foi no túnel do terror da escola, mas ela não sabia e os pais dela não sabiam que ela tinha um coração fraco. E ela viu no meio do túnel do terror algo que não era um professor fantasiado, algo que não era um funcionário da escola. Ela viu algo que não era humano. Tinha no meio do túnel do terror uma entidade macabra. E só de ver aquela entidade, o coração dela teve um ataque, um piripaque, e ela morreu de pavor. Essa era a história que eu contava para as crianças. E vai dizer, também deixava elas com medo do túnel e com medo da minha própria sala. E daí esse era o começo da minha apresentação na sala. Durava uns 10 minutinhos. Aí eu falava, agora eu tava fantasiado de padre. Também esqueci de falar isso. Dessa vez eu tava todo fantasiado de padre, com um crucifixo enorme, assim, no peito, pendurado. E com uma maquiagem meio macabra, assim. E a minha amiga, ela tava fantasiada de caveira, mas ela não aparecia na sala. Tinha um TNT preto na sala, assim, umas camadas, e ela ficava atrás desse TNT escondida. E qual que era o resto da história? Eu olhava para as crianças depois de contar essa introdução, essa fake news que eu criei, e falava: hoje aqui nessa sala a gente vai tentar fazer contato com o espírito da garota que morreu naquela noite. E aí começava a apresentação. Ah, e isso a sala tava toda escura, toda decorada assim, e a TV apagada, só que tocando uma música tensa, assim, tipo, sabe, ambiência de terror. Eu achei um vídeo no YouTube que era tipo, ambiência de terror 10 horas. E ficava assim. E a única luz da sala era uma lâmpada
que é dessas lâmpadas que é por Bluetooth, que tu consegue mudar de cor e tal. A única iluminação. E as crianças ficavam sentadas no chão, assim, numa parede, encostadas. E a sala toda decorada, com sangue, com coisa. E a única luz da sala era uma luz vermelha que saía dessa lâmpada Bluetooth. E a minha amiga, que tava responsável pela sala comigo, ela ficava escondida atrás desse TNT, só cuidando dos efeitos especiais, assim. Aí, em dado momento, enquanto eu tava contando a história, eu tava falando, agora a gente vai tentar fazer contato com o espírito dessa garota que morreu aqui na escola. Daí eu falava, se tem algum espírito aqui nessa sala, se manifesta agora. Aí a única luz, a luz vermelha daquela lâmpada, a minha amiga controlava pelo Bluetooth e a luz apagava. Tá ligado? Eu falava, beleza, então tem um espírito aqui. Aí eu contava, tal, a história, e daí quando eu falava que a garota morreu de pavor, a minha amiga que tava nos efeitos especiais, ela pegava uma daquelas bombinhas que estoura quando tu joga no chão e jogava, e daí fazia um barulho pá, sabe? A garota morreu e pá! Aí a criançada já dava um susto, assim, dava um pulo, tipo, caralho. Cara, sério, as crianças estavam muito apavoradas. Mas deixa eu continuar contando como era. Aí eu falava, então a gente vai tentar fazer contato com o espírito da garota. E no momento que as crianças ouviam o estalo do susto, elas já pensavam, então o final da apresentação vai ser alguma coisa vai sair daqui assustando a gente. Vai sair de trás desse TNT preto. Elas já ficavam meio ligadas com isso. E eu, sabendo disso, a gente já incluiu isso na história para dar uma quebra de expectativa e conseguir assustar melhor. Aí eu falava assim: o espírito da garota que morreu naquele ano está aqui na sala agora? Se a resposta for sim, pisca a luz 2 vezes. E daí a lâmpada piscava vermelho 2 vezes. Eu falava, você tá tentando sair da escola, você ainda tá presa aqui dentro, e a luz piscava 2 vezes pra dizer que sim. Eu falava, além do espírito da garota, tem algum outro espírito aqui preso dentro dessa escola? Aí a luz piscava 2 vezes. Aí eu falava, por acaso, esse espírito que tá aqui dentro da escola é a mesma entidade macabra que matou a criança de pavor? E daí a luz piscava 2 vezes pra dizer que sim. Eu falava, essa entidade tá aqui dentro da sala agora? E a luz piscava vermelha 2 vezes de novo pra dizer que sim. E nisso as crianças já estavam meio que olhando pro TNT preto, esperando que a minha amiga ia sair dali, sendo a entidade, e dar um susto neles, né? Aí eu começava a me tremer, assim, eu entreguei muita atuação nesse dia. Eu começava a me tremer, assim, e eu falava, pessoal, eu acho que eu tô sentindo a presença da entidade. Aí nisso, porque a quebra de expectativa era essa, elas achavam que o negócio ia pular de trás do TNT, só que não. Eu que ia dar o susto neles, sabe? Aí eu começava a me tremer, assim. Pensa, tipo, uma criança de 8 anos assistindo isso. Eu começava a me tremer. Aí eu pegava o crucifixo e tirava ele do meu pescoço e jogava no chão. Aí eu me ajoelhava no chão e eu tava com o cabelo solto, meu cabelo tá bem comprido. Aí eu abaixava, eu ficava, tipo, agachado no chão, assim, tipo a Samara do chamado, com o cabelo todo escorrido no chão. E daí eu levantava a cabeça e começava a fazer um barulho assim, ó. E nisso, quando eu começava a fazer esse barulho, a luz que tava apagada, a minha amiga aumentava o brilho dela no máximo. E daí ficava uma luz vermelha super forte, assim, e eu fazendo esse barulho, como se eu tivesse possuído pela entidade. Cara, as crianças ficavam paralisadas de pavor, era muito legal. Aí eu abaixava a cabeça de novo e fingia que eu tava começando a rastejar na direção das crianças, assim, elas gritavam. Aí do nada, minha amiga apagava a luz e eu parava de fazer o barulho. E eu ficava abaixado com o cabelo pra baixo, assim. E daí nisso as crianças estavam fixadas em mim, achando que eu ia levantar a cabeça e dar um susto nelas. Elas tinham até esquecido que tinha uma pessoa atrás do TNT jogando bombinhas e fazendo efeitos especiais. Aí eu ficava uns 10 segundos em silêncio, com a luz apagada. E daí do nada a minha amiga gritava de trás do pano. E o susto vinha de um lugar que as crianças não estavam esperando mais, porque elas estavam olhando pra mim. E daí as crianças se apavoravam de novo. Aí a luz acendia, eu levantava, aí eu pegava o crucifixo de volta, como se eu não tivesse mais possuído. E daí eu falava assim: bom, é, acabou a nossa sessão aqui. Tome muito cuidado no resto da festa e tome muito cuidado no túnel do terror, porque, na melhor das hipóteses, vocês vão ver a criança que faleceu de pavor, que o espírito ainda tá preso aqui dentro da escola. Mas na pior das hipóteses, vocês vão ver a mesma entidade macabra que ceifou a vida daquela criança naquela noite. Aí eu abria a porta e falava, podem sair da sala. E as crianças saíam
tremendo de medo, era muito legal. Tinha crianças mais velhas também, né? E algumas no outro ano elas ficavam meio. Dá pra ver, às vezes elas riem pra tentar aliviar a tensão. Só que realmente era bem intensa a apresentação. E as crianças saíam da sala falando: Meu, vocês têm que ir, é muito pesado, é muito assustador. Vocês têm que ir lá ver, vocês têm que ver, é muito assustador. E foi muito legal. E daí depois, quando eu tava no túnel do terror, é, eu vi que tinha muita gente pra assustar e o túnel. A gente tentou se espalhar melhor assim pelo túnel pra ficar bem esparso, assim, né? A parte que vai pular alguém gritando. É sério, é muito legal essa parte do túnel do terror. E daí as salas fecham e a gente vai todo mundo lá pra baixo pra fazer o túnel do terror. Quando eu tava passando pelo meio das crianças, elas olhavam pra mim assim, apavoradas, tipo, meu Deus, é o padre da história, é o padre da história. Aí eu fui lá pra baixo e no túnel acabou que um outro amigo meu ficou muito perto de mim pra assustar as crianças quando passassem. Daí eu pensei, então, eu não vou assustar gritando, eu vou só ficar parado aqui porque elas já têm medo de mim porque elas viram a minha apresentação lá em cima. Aí eu fiquei num canto assim, que era tipo, elas viravam uma esquina do túnel do terror e eu tava na frente delas, pensa, tudo escuro, elas iluminando o caminho só com aquelas pulseirinhas de que brilham no escuro. E daí ao invés de estar em pé, eu tava tipo abaixado no chão, tipo a Samara do chamado, só que com o cabelo todo pra baixo assim também. Daí quando elas viravam a esquina, elas falavam, meu Deus, é o padre, é o padre, é o padre, meu Deus, é o padre. E elas passavam morrendo de medo por mim, iam se acumulando ali. E daí quando elas passavam por mim, o meu amigo dava um susto nelas. Não era eu que gritava, era outra pessoa no túnel. Mais um ano aterrorizando a criançada aí e me divertindo muito. Bom demais ser uma criatura assustadora. Bom, pessoal, por hoje é só. Muito obrigado pela sua audição. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Meio. Tá ligado? Meio um pouco de tudo. Que loucura esse episódio, que doideira. Ai, que doideira. Espero que vocês tenham gostado. É um pouco difícil de recomendar esse episódio, né? Pelo jeito que ele começa, mas se vocês curtem o podcast, ajudem ele a crescer, indiquem ele. Indiquem o programa para amigos que gostam de podcast, que talvez estejam à procura de um novo programa para lavar a louça, para ouvir na academia, para ouvir caminhando. Indica o Crônicas de Nada. Um programa que toda semana tem um episódiozinho novo, já tem vários episódios anteriores. De repente, se você não quiser indicar esse episódio aqui, indica o seu episódio favorito aí para seus amigos. E vamos crescendo devagarzinho. Lembrando que, se você quiser apoiar ainda mais a minha produção de conteúdo, eu tenho um Apoia-se, onde você pode dar uma pequena contribuição financeira mensal. Tem um plano de R$ 5 e um plano de R$ 15. Caralho, mano, R$ 5 não vai fazer falta no teu mês. Talvez faça. Se fizer, não tem problema. Não precisa ajudar, tá tranquilo. Mas, aos pouquinhos, crescendo aí nas mídias e também crescendo no Apoia-se, quem sabe um dia eu realize o sonho de me dedicar inteiramente, dedicar a totalidade do meu tempo útil apenas para ganhar dinheiro falando besteira na internet. E já pensou quanta besteira eu ia poder falar, quanta besteira eu ia poder fazer se o meu único papel fosse esse? Seria muita besteira. Considere tornar-se um apoiador, se isso é possível para você. Lembrando, tem como apoiar com R$ 5 mensais ou com R$ 15 mensais. Acesse apoia.se/João Vitor Panda, tudo junto sem acento. E se você puder e quiser, seria bem legal. Se não der, ou você não quiser, não tem o menor problema. Pode apoiar com a sua curtida, seu compartilhamento, ou apenas com a sua presença aqui, já tá mais que bom pra mim, tá bom? Por hoje é só. Vamos ficando por aqui. Compartilhe o programa aí nas redes sociais também para ajudar a divulgar. E é só. Vejo vocês na próxima, porque agora eu tenho que dormir. Dormir hoje para acordar amanhã. Tchau, tchau.